Beira-Rio, vitória do Internacional 2-0 em cima do Botafogo. E a gente pode dizer hoje que foi uma atuação muito melancólica do Botafogo, uma atuação triste da equipe, o Botafogo pouquíssimo produtivo no jogo, o Internacional muito mais atento, muito mais ligado na partida, um Botafogo que sai atrás do placar muito cedo na primeira etapa. E aí tudo bem que hoje era um time do Botafogo, com David Ricardo jogando improvisado como lateral esquerdo, era um time do Botafogo com a zaga modificada, com o Gabriel jogando ao invés do Caio Pantaleão, mas o Botafogo não pode levar um gol como jogou. Nesse gol do Internacional, a gente viu o Botafogo facilmente sendo envolvido pelo ataque do Inter pelo lado direito de ataque. O Internacional buscava muito atacar por aquele setor, e aí tu vê que o Alexander Barbosa sai para caçar o jogador do Inter, não consegue roubar a bola, não mata a jogada. O Inter continua desenvolvendo sua troca de passes, espaço às costas, consegue utilizar bem essa jogada de linha de fundo, e na hora que sai o cruzamento, você vê que o Léo Link não consegue afastar essa bola ou encaixar, fazer algo realmente que fosse impedir o gol do Inter. Ele coloca essa bola para o meio da área no pé do Alan Patrick. O Marlon Freitas demorou a recompor, demorou a cobrir o espaço que o Alexander Barbosa deixou quando ele foi tentar dar o bote lá na frente. E o Internacional faz um gol muito cedo em cima do Botafogo. O Inter continua tendo mais oportunidades, duas jogadas de bola parada com o Vitão, uma que a bola pega no travessão, outra uma grande defesa do Léo Link. O Botafogo pouquíssimo produtivo na fase ofensiva. É bem verdade que teve um lance que, assim, na minha opinião, teve pênalti no Arthur Cabral, mas a arbitragem não marcou, era um pênalti do mercado, não revisou nesse lance. Eu acho que pelo menos deveria chamar o árbitro à beira do campo para ele ver se é ou não pênalti, porque o mercado não disputa a bola, apenas segura o Arthur Cabral. Por mais que você vai falar, mas o Arthur Cabral também forçou a queda, mas o mercado tá correndo risco dentro da área puxando o Arthur Cabral. E aí, naquele momento do jogo, poderia mudar a partida, o Botafogo poderia empatar, por mais que não viesse jogando nem produzindo para isso, poderia ser gol, né, cara? Eu sempre sou o cara assim, independente se o time tá jogando mal, se tá jogando bem, independente do placar que está a partida, se é pênalti, você marca, não tem essa história. Mas o jogo vai pro intervalo e o técnico David Ancelotti tenta fazer mudanças. Por quê? O Internacional jogava com 3 zagueiros e jogava com 2 alas, né, que se tornavam alas na fase ofensiva, mas que na hora de marcar o Internacional fazia uma linha de 5 atrás e colocava 4 jogadores no meio de campo e deixava só o Alan Patrick jogando mais solto na hora de fazer essa marcação. Então o Inter marcava com bloco médio, não fazia uma pressão em cima do Botafogo, mas tirava esses espaços do Botafogo trabalhar por dentro no primeiro tempo. E o Botafogo não conseguia encontrar o Marlon Freitas atrás dessa linha de marcação do Inter. Então o Botafogo estava muito forçando esses lançamentos. Você não viu o Botafogo conseguindo dialogar um jogo mais por baixo na primeira etapa. No segundo tempo, o David Ancelotti tentou fazer substituições, ele tentou espelhar um pouco o esquema do Inter. Tu vê que ele inicia com o Nilton, o Alexander Barbosa e o David Ricardo na zaga. Ele coloca o Vitinho para jogar como esse ala lateral pelo lado esquerdo e coloca o Matheus Ponte na direita, coloca o Cris Ramos lá no ataque para formar meio que uma dupla com o Arthur Cabral, e ele recua um pouco o Santi Rodrigues e o Savarino para jogarem um pouco mais próximos do Marlon Freitas, como se fossem 2 meias, um por cada lado. Só que isso não funciona. O Botafogo leva um gol muito cedo, com 5 minutos do segundo tempo. O time do Botafogo entrou bagunçado, não entendeu a formação que queria o David Ancelotti, não deu certo. O Botafogo leva o gol na bola que o David Ricardo poderia sim realmente ter acompanhado o Vitinho do Internacional, que faz a ruptura, que faz o facão nas costas do Alexander Barbosa. Demorou um segundo, e um segundo no futebol custa muito. O Botafogo já jogando um 40 um pouco mais alto, perde essa bola no meio de campo. Carboneiro dá uma bola perfeita ali pro Vitinho, que define bem, tirando do Léo Link, e aí o Botafogo fica com 2-0 no placar. Muito difícil, né, cara? Se tava difícil com 1, fica difícil ainda mais com 2-0. Depois disso, o técnico David Ancelotti tira o Nilton dessa posição de um terceiro zagueiro, volta ele pro meio de campo e volta a jogar com a linha de 4 atrás. O Botafogo ainda consegue produzir uma boa chance ali pro Arthur Cabral, que perde a oportunidade. O Arthur Cabral, que vale a gente ressaltar hoje, um jogo muito ruim, como vencer nos últimos dele, né? Contra o Bahia, até tentou mais, percebemos que foi um jogo um pouquinho melhor, não tem jogado bem, mas hoje contra o Internacional ele tava brigando com a bola e assim, cara, ele teve uma oportunidade de gol, não conseguiu fazer. E o Botafogo é uma partida completamente nula, praticamente nula do Botafogo, não levou muito perigo o gol do Internacional, que levou, talvez foi o jogo mais tranquilo pro Internacional desses últimos. Essa é a verdade. E assim foi, Botafogo 0, Internacional 2.
Partida muito apática do Botafogo, né, cara? É complicado. Um jogo, claro, vale a gente falar da adversidade do gramado, mas tava ruim pros dois lados, né? Esse gramado, em muitos momentos, parando a bola com esse tanto de chuva que teve, mas tava ruim pros dois lados. O Botafogo teve poucas escapadas, até não começou o jogo tão mal assim. Mas já dava pra perceber o Internacional mais inteiro do que o Botafogo na partida. O Internacional tentando atacar com esses dois alas, pelo lado, pelo lado esquerdo o Bernabé, e pelo lado direito você tinha uma dobra com o Vitinho e Aguirre pelo lado do Inter. E até pela direita de ataque do Inter e esquerda de defesa do Botafogo vai sair esse primeiro gol do Internacional. Um bom corte do Jefinho, que depois tentou buscar esse cruzamento, mas errou, colocou força demais nessa bola. E aí o gol do Internacional, cruzamento do Vitinho e o Alan Patrick aproveitando dentro da área, ele que jogou como um falso 9. O Link não pode botar uma bola dessas pro miolo da área, né? E também, cara, tô vendo esse lance aí, o Marlon Freitas não consegue recompor. O David Ricardo tá correndo atrás do jogador do Inter que faz a ultrapassagem. O Botafogo uma verdadeira bagunça no sistema defensivo, um tentando cobrir o outro. E quando vê, ainda tem o erro ali do Léo Link, no meu ver, que bota essa bola pro Alan Patrick fazer o gol. Tentativa de chute do Bernabé, o Inter foi mais compacto, sabia mais os movimentos do jogo, conseguiu jogar de uma forma mais harmônica a partida. Mais uma vez o David Ricardo tentando correr para pegar o Aguirre, essa bola pega na trave. O Botafogo com muita dificuldade de conseguir marcar esses alas do Internacional, porque quando você joga com a linha de 3 atrás, no caso do Inter, né? Você libera muito os seus dois alas, você tem esse luxo, você tem essa liberdade. E ali o lance do pênalti no Arthur Cabral. Na minha opinião foi pênalti, cara. Ali o Link saindo mal do gol pro cabeceio do Vitão que pega no travessão. E na sequência vai ter outro lance do Vitão de cabeça. Mais uma vez em bola parada. De novo, Vitão e agora sim uma boa defesa do Léo Link. O Botafogo marcando mal essa jogada de escanteio do Internacional. Tu vê que o Vitão sobe completamente livre, cara. E poderia ter marcado mais um gol pro Inter. Aí o segundo gol do Inter. Nesse momento aqui do jogo, o Botafogo entrou completamente... Nesse momento do jogo, o Botafogo entrou completamente bagunçado no início do segundo tempo. Tava na cara que ia dar ruim, cara. Mexeu demais no time no decorrer do jogo. Claro, poderia dar muito certo, mas deu completamente errado. E aí sai o gol do Vitinho. Tirou bem do Léo Link na saída. Mas o Botafogo com a linha alta, o David Ricardo não acompanha. O Vitinho faz esse facão entre o David Ricardo e entre o Alexander Barbosa. O Botafogo tava com 3 zagueiros naquele momento do jogo e... mesmo assim conseguiram levar um facão de um jogador do Internacional. E aí o David Ancelotti decide tirar o Nilton da zaga depois que ele faz essa falta em cima do Bernabé. Até porque ele ficaria muito exposto. E aí ele volta o Nilton para jogar como um volante no time do Botafogo. Mas tem o Botafogo completamente inoperante no jogo. Qual foi a oportunidade que o Botafogo teve até o momento? Nenhuma, cara. Vai ter uma chance ainda com o Arthur Cabral mais pra frente, mas pouquíssimo produtivo o time do Botafogo na partida. Pouquíssimo. E foi falta do Bernabé. E aí o lance do Arthur Cabral, que ele tem oportunidade de gol, que talvez se ele faz o gol, o Botafogo volta pro jogo. Uma boa bola do Savarino, já tava jogando ele pela esquerda nesse momento. Boa bola do Savarino, Arthur Cabral não conseguiu definir bem. Fez até um bom facão, mas não definiu bem depois. Essa tentativa de cruzamento pro Chris Ramos, que não consegue alcançar a bola. Quando ele coloca o Chris Ramos e deixa o Arthur Cabral em campo, é para tentar utilizar dessas jogadas de bola aérea, mas não conseguiu. Uma atuação realmente para esquecer do Botafogo. Tentativa de chute do Borré, mas depois o Internacional baixou um pouquinho mais o seu bloco de marcação. O Botafogo até teve a posse de bola, mas sem conseguir criar nada. Tava com dificuldade até de fazer cruzamentos para dentro da área o Botafogo. Essa finalização do Chris Ramos de cabeça.
uma jogada de escanteio, mas nada assim que levasse tanto perigo, né, pro gol do Internacional. O Savarino tá muito abaixo, cara. Ele deu até um bom passe pro Arthur Cabral, ok, mas o Savarino tá muito abaixo, muito abaixo. O Santos Rodrigues também fez um jogo muito ruim hoje. O Savarino abaixo mais uma vez. Um Jefinho praticamente inoperante na partida. Um sistema defensivo do Botafogo completamente bagunçado e frágil, Internacional levando vantagem tática em cima do Botafogo. Um Arthur Cabral nulo na frente, é essa palavra certa pra gente utilizar. Um Christian Ramos completamente nulo também quando entra em campo, não consegue ser produtivo. O time do Botafogo muito bagunçado no jogo de hoje. Essa é a palavra que a gente realmente tem que utilizar. Mas é isso. Fica nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.